Uh. Yeah. Camaradas, o que é esse marco temporal? Esse PL 490/2007 é um projeto de lei genocida, um dos mais genocidas da nossa história. Por isso tem que ser rechaçado, tem que ser derrotado. O próprio termo marco temporal significa estabelecer um marco histórico no tempo histórico para determinar, para definir o que é terra indígena e o que não é terra indígena. E esse marco, essa data é 5 de outubro de 1988, que foi a data de aprovação da nossa Constituição. Em outras palavras, só vai poder permanecer nas terras os povos indígenas que ali já estavam até antes de 5 de outubro de 1988. Ou seja, é um projeto de lei que nega, que apaga praticamente 500 anos de história, de genocídio, em que os índios foram expulsos das suas terras. Coloca tudo de cabeça para baixo. O europeu, o colonizador, o invasor, o saqueador, o genocida passa a ser o dono da terra. E os povos indígenas passam a ser tratados como invasores. Isso mesmo, passa a ser tratado como invasores. Não é só um apagamento de 500 anos, na verdade. É de quase 10 mil anos, que é mais ou menos o período em que chegaram aqui no Brasil as primeiras levas de grupos humanos. Que, aliás, não era um território chamado Brasil, era chamado Pindorama, Grã-Pindorama. Mas é importante a gente compreender que esse novo marco temporal, ele não pode ser analisado de maneira separada, como se fosse uma ilha de excrescência jurídica e não fizesse parte da legislação, do conjunto da legislação burguesa. Muito pelo contrário, existe um projeto de recolonização desse país. O Brasil está voltando a ser o grande quintal dos Estados Unidos, da União Europeia, da China, que está combinado também. O projeto de recolonização está estritamente vinculado a um outro projeto, que é a nova fronteira agrícola desse país, que é o Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, daí a sigla Matopiba, que foi aprovado em 2015, no governo de Dilma, que tinha como secretária da Agricultura Cátia Abreu, que ficou conhecida como a rainha da motosserra, que entregaram de bandeja para o agronegócio 73 milhões de hectares de terra do nosso país. Isso mesmo. Isso é parte do processo de recolonização. O marco temporal, ele tem como objetivo dar o amparo jurídico, político e histórico para que o Matopiba se efetive de fato. Dilma e Cátia Abreu falaram: está aqui, a terra pertence a vocês, agora se apropriem dela. Porque o Matopiba passa por dentro de territórios indígenas, passa por dentro de territórios quilombolas, de pequenos camponeses, para que a gente tenha a dimensão do que significa isso. Por isso o marco temporal foi desengavetado no governo de Temer. Por isso o genocida do Bolsonaro falou com todas as palavras: se o STF rejeitar, eu não vou acatar essa decisão. E agora, no governo Lula-Alckmin, é aprovado na Câmara dos Deputados. E isso tem a ver com o processo histórico nosso. É para dar justificativa ideológica para o massacre dos sobreviventes. Que o Brasil já nasce como um grande latifúndio. Em 1494, antes inclusive da chegada de Cabral aqui, com o Tratado de Tordesilhas, que dividia o chamado Novo Mundo entre Espanha e Portugal. E o Brasil passava a pertencer à coroa portuguesa. A coroa portuguesa passava a ser proprietária do Brasil antes de 1500, como se
1500, como se aqui não existisse absolutamente ninguém. E para concretizar esse processo, já diante do encaminhamento da colonização do nosso país, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias e subdividiram essas em sesmarias, entregando aquelas pessoas que o rei de Portugal julgava ter o perfil para explorar. E atenção, esse projeto foi fracassado quase em sua totalidade, além de vários outros motivos, em função da resistência dos povos indígenas. Esse foi um elemento muito importante. Até então, os europeus tratavam os povos indígenas, como está documentado na carta de Pero Vaz de Caminha, que é o belo, que é o homem em estado puro. Quando os povos indígenas começam a reagir ao genocídio, é que eles mudam completamente, passam a chamar de bárbaros, de violentos, de gentios, que é o oposto de cristão, aqueles dominados pelo demônio. Como, por exemplo, aconteceu quando o Brasil foi dividido em 2 estados, de Porto Seguro para o sul, de Porto Seguro para o norte. E tinham 2 objetivos bem explícitos, que era derrotar os povos aimorés no sul e derrotar os potiguares aqui no norte. No sul do país, os aimorés constituíram a Confederação dos Tamoios, numa grande aliança com vários outros grupos indígenas e também, evidentemente, com o apoio da França, que tinha interesse aqui no território brasileiro, que armou os indígenas, que impuseram várias derrotas aos portugueses, obrigando o padre Anchieta a negociar com os povos indígenas um acordo de paz, que, na minha opinião, não deveria ter levado a luta até as últimas consequências para derrotar os portugueses, porque aí deu a brecha para que os portugueses pudessem se reorganizar e enviaram para cá o Mendes Sá com duas tarefas, que era expulsar os franceses, e conseguiu expulsar os franceses, expulsar os tamoios, e, na verdade, exterminaram esses povos indígenas. E esse método de Mendes Sá vai ser o método que vai ser utilizado durante todo o período colonial, que vai ser utilizado, inclusive, depois da independência do Brasil e depois da proclamação da República, que é o extermínio, que é o genocídio, que foi o que aconteceu aqui também na parte norte com os potiguares. Mas atenção, a resistência foi brilhante. As expedições portuguesas ficaram sob a responsabilidade de Fernão Silva, que era um ouvidor-mor, e a expedição dele foi dilacerada, porque esses povos indígenas conheciam muito bem o território e utilizaram a tática da guerrilha para derrotar esses grupos, que depois ficou sob a liderança de Luiz de Brito, e aí ele teve que se deslocar do Rio Grande do Norte para Sergipe, que foram exterminando e se apropriando das terras dos povos caetés. Essa guerra, que ela é parte de uma guerra muito mais geral, que ficou conhecida de maneira pejorativa pelos portugueses como Guerra dos Bárbaros. De novo, resistiu é bárbaro. Tá? Mas tem um outro nome também para essa guerra. Foi a Guerra dos 100 Anos. Muita gente conhece a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Mas teve uma Guerra dos 100 Anos aqui no Brasil também. Não durou 100 anos, na verdade, mas ficou conhecida assim. Foram 70 anos. Salvo engano aí, de 1650 a 1720. Foi construída uma grande confederação de povos indígenas aqui. Também chamado de Confederações do Cariris. Tá? Confederações do Recôncavo, porque juntava povos indígenas desde do sertão da Bahia até aqui o sertão do Maranhão, que impuseram várias derrotas aos portugueses. Foram derrotados, é verdade, mas atrasaram em aproximadamente 200 anos o processo de entrada dos portugueses no interior do nosso país, no sertão, o processo de interiorização. Uma resistência brilhante, uma história que nós temos que conhecer. E por isso mesmo os portugueses passaram a contratar mercenários para organizar milícias, os bandeirantes, que entraram para a história
como grandes heróis da maior parte da burguesia. E é essa história de genocídio, mas também de resistência, que o marco temporal tenta negar. Ao mesmo tempo que vai elaborando ideologias para justificar o massacre dos povos indígenas. Muita terra para pouco índio, que os povos indígenas são um entrave ao desenvolvimento do país, à modernização do país. Na verdade, o marco temporal ele é parecido com a lei da terra, das terras também, que foi aprovada em 1850, no mesmo ano que foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos. Já naquela época, o acesso à terra passou a se dar através da compra, excluindo completamente os escravos os negros que iriam adquirindo a liberdade, mas também exigia um documento escrito para comprovar que a terra era sua. Ou seja, o Estado colocava as terras na mão dos latifundiários. E se as terras estavam na mão dos latifundiários, através do documento, era necessário efetivar isso. E como é que isso se deu? Através do genocídio. E foi essa lei, junto com a forma como se deu o processo de abolição, que consolidou a oligarquia agrária desse país, que é uma das mais reacionárias do mundo, que teve que se enfrentar com canudos e contestados que foram também, que estão entre as maiores guerras civis da história desse país. Em canudos e em contestado estavam os indígenas, que estavam perdendo suas terras, e os negros, que após a abolição da escravidão, ficaram sem terra. Eram os novos sem terras, da República Brasileira. E o método foi o mesmo. Nós vamos gravar um vídeo para contar a história de Canudos. O Arraial completaria 130 anos se não tivesse sido destruído. Foi um grande centro econômico, um grande centro cultural, um grande centro social e também militar que colocava em risco a estabilidade da República Brasileira. Esse processo ele não para de genocídio contra os povos indígenas. Tá? De luta pela terra. Aconteceu também durante o governo de Vargas, na chamada Marcha para o Oeste, mas na ditadura militar, pós-64 também, houve um processo de genocídio muito indígena, muito forte aqui no Brasil, que de acordo com a Comissão da Verdade, aproximadamente 8 mil indígenas, foram mortos pela ditadura militar. Vou citar um caso aqui, que é do povo Guinja, que fica ali na região de Manaus, que foi praticamente exterminado quando o regime resolveu construir a BR-174 ligando Manaus a Boa Vista. Esse povo, numa festa, numa celebração religiosa, na presença de vários outros povos da redondeza, sofreu um ataque aéreo que um missionário indigenista que vivia na comunidade relatou da seguinte forma, abre aspas. Pelo meio-dia, um ronco de avião ou helicóptero se aproximou. O pessoal saiu da maloca para ver. A criançada estava toda no pátio para ver. O avião derramou como que um pó. Todos, menos um, foram atingidos e morreram. Quando os aldeados do norte chegaram à aldeia, depararam-se com pelo menos 33 mortos. E um adolescente da época, que era adolescente na época indígena, relatou esse ataque da seguinte forma. De repente, os índios atingidos pelo veneno começaram a sentir bastante calor pelo corpo. Ficaram paralisados, impossibilitados de andar, muito doentes. Enquanto os parentes vinham a óbito, homens brancos invadiram a aldeia por terra munidos de facas e revólveres. O link vai estar aqui na descrição. Esse povo Quinja, em 1972, eram aproximadamente 3 mil pessoas. Em 1983, passaram a ser 300 pessoas. E quem levou a cabo esse
genocídio, utilizando o método de guerra que os Estados Unidos utilizou contra o Vietnã, o agente laranja. Pode perceber que os depoimentos são muito parecidos, foi o exército brasileiro, porque havia o mito que esse povo era praticamente imbatível, havia derrotado praticamente todos os seus inimigos. Por isso o exército cumpriu com essa tarefa suja. Os aliados de Bolsonaro e aqueles que Bolsonaro tem como referência, um genocídio silencioso, tal como vinha acontecendo com os povos Yanomamis, lembram? Que estavam em processo de genocídio, que chocou o mundo, mas que não era novidade, porque um grupo de professores, dentre estes uns pesquisadores da Faculdade de Saúde da USP, já haviam publicado em 2020 um documento, produto de um estudo detalhado sobre leis, decretos, medidas e discursos de Bolsonaro, que constatou que ele utilizou a pandemia, o coronavírus, como uma arma biológica para matar sobretudo povos indígenas, impedindo que determinados povos tivessem acesso à água potável, a cestas básicas, ao mesmo tempo que abria a porteira para que povos não indígenas tivessem acesso a povos indígenas isolados. Fazia um pouco parecido com o que os europeus fizeram aqui no período da colonização, utilizar a doença como arma biológica para eliminar povos inteiros. Ou seja, se no passado o genocídio foi utilizado para garantir o processo de colonização do nosso país, atualmente ele está sendo utilizado para garantir o processo de recolonização. Se é verdade que o Congresso é dominado por ruralistas, um antro de bandeirantes, de bandidos, de mendiçar, de borba-gatos, dirigido por Arthur Lira, que já deveria estar preso. Não é verdade o que muitos quadros do PT, sobretudo dirigentes do PT, do PSOL e do PCdoB, têm dito em relação à aprovação desse marco temporal que o Congresso aprovou para desmoralizar o governo. Não foi isso que aconteceu, camaradas, e nós temos que ser honestos em relação a isso. O governo Lula-Alckmin liberaram a votação da sua base. Votem como quiser. Inclusive, quem fez o discurso a esse respeito foi o deputado federal aqui do Maranhão, Rubens Júnior. Abriram a porteira para aprovação do PL do genocídio, porque quando foi para votar o novo arcabouço fiscal, que retira a verba da saúde, da educação, de geração de emprego, de infraestrutura, o governo fez toda a movimentação para garantir esse ataque, com sua base para garantir esse ataque à classe trabalhadora. E atenção, Lula não cogita vetar esse PL do genocídio. Gente, o agronegócio, esse povo não paga impostos, se beneficia da Lei Candir, que é de exportação sem pagar ICMS. Esse povo são os principais responsáveis pelo desmatamento, pela destruição dos dois principais biomas do nosso país, que é o amazônico e o cerrado, pelo crescimento da violência no campo, pelo crescimento da fome em nosso país. Eu queria, inclusive, orientar vocês a fazer a leitura de um excelente artigo do camarada Jefferson Schoma, que está aqui o link, que para mim é um dos que mais entende sobre a questão do meio ambiente numa perspectiva socialista, e tem um artigo dele excelente que nós estamos colocando aqui o link. Mas para que não fique dúvidas, Arthur Lira e todos os deputados que votaram a favor desse PL deveriam ser presos. Em primeiro lugar, porque é inconstitucional. Em segundo lugar, porque é um projeto genocida. E genocídio é crime contra a humanidade de acordo com as próprias convenções burguesas. Agora,
santificar Lula e achar que todo o problema está no Congresso e está em Lira, que são bandidos, sim, é querer brincar de política, camaradas. Imaginemos então que Lula rompesse com Lira. Será que feito isso, o governo Lula-Alckmin giraria em defesa da classe trabalhadora e dos povos tradicionais? É óbvio que não, camaradas. Porque o que determina o governo são suas alianças, são os programas. Se Lula governa com um Congresso reacionário, apoiado em um Congresso reacionário, inclusive da bancada ruralista, anti-indígena, é óbvio que vai governar contra os trabalhadores, é óbvio que vai governar contra os povos tradicionais, porque se fizesse o oposto, se governasse apoiado nos trabalhadores e nos povos tradicionais, certamente teria que se enfrentar com esse Congresso, teria que se enfrentar com o agronegócio. E para isso, se apoiar nos 60 milhões de eleitores que votaram em Lula, que elegeram Lula não para fazer isso que ele está fazendo nesse momento. Não tem meio termo, camaradas. Mas podem alegar também que esse governo foi o primeiro na história a criar um ministério presidido por uma indígena. Beleza. O Clinton, quando foi presidente dos Estados Unidos, também criou as chamadas secretarias de negros, de mulheres, de LGBTs e de latinos, ao mesmo tempo que atacava a classe trabalhadora, e os principais afetados eram negros, mulheres, indígenas, LGBTs e latinos. Por isso que essas secretarias ficaram conhecidas como secretarias simbólicas, mas eram utilizadas para legitimar os ataques do governo do que atender às demandas desses povos. E não vamos longe. O governo acabou de transferir a demarcação dos territórios indígenas para o Ministério da Justiça, de Flávio Dino, que quem é daqui do Maranhão sabe muito bem, que quando foi o governo do Maranhão, os ataques e os assassinatos de lideranças indígenas esteve sempre no topo. Não reverteu, muito pelo contrário, se aprofundou. E veja o que a Sônia Guajajaras falou em relação a essa transferência. Não posso dizer que é totalmente satisfatório essa mudança, porque é uma das principais atribuições do Ministério. Mas posso dizer que tenho confiança no ministro Flávio Dino de que ele vai garantir que os processos não serão paralisados. Então, isso para nós dá essa confiança. Camaradas, os trabalhadores deste país e os seus grupos oprimidos têm que ter muita compreensão da situação que nós estamos vivendo e dos dilemas que estão colocados para o Brasil. De um lado, nós temos uma ultradireita muito bem armada, muito bem organizada, que tem um projeto estratégico, que é impor uma ditadura militar nesse país para aprofundar o seu processo de recolonização. Por isso, Bolsonaro já tinha que estar preso, junto com toda a sua cúpula. E do outro, um governo Lula-Alckmin que não move uma palha para destruir com as condições que fizeram com que a ultradireita crescesse em nosso país. Muito pelo contrário, a aprovação do novo arcabouço fiscal e a forma como o governo atuou diante da aprovação do marco temporal na Câmara mostra que esse governo tem se transformado, na verdade, numa verdadeira chocadeira de ovos de serpentes golpistas e neocolonizadoras. Por isso o movimento tem que ter muita autonomia perante esse governo. Em relação às demarcações dos territórios indígenas, nós compreendemos que é parte da política de reparações históricas, que está combinada ao projeto de transição, um projeto socialista, um projeto de revolução socialista aqui no Brasil. Não existe fórmulas para isso, mas existe uma metodologia de como que esses programas se combinam, e a gente promete gravar um vídeo só sobre isso, mas por hora nós queremos aqui deixar o convite a todos vocês de tentar fazer com que esse vídeo chegue ao máximo possível de pessoas
para que a gente possa convidar o maior número possível de ativistas para estar presente no dia 13. Agora, no grande ato contra o arcabouço fiscal e contra o novo marco temporal, 2 projetos genocidas combinados que nós precisamos, nós temos a obrigação de derrotar. Beleza, camaradas? Agradeço muito a vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, comentem, compartilhem e vamos, todo mundo estar presente dia 13, porque viva os povos tradicionais, viva a resistência dos povos indígenas nesse país. Yeah.